Oi, aqui é o Clóvis e hoje eu vou falar sobre um assunto, diria assim, que tem a ver com a característica de aplicabilidade de uma resina, que a gente chama de reologia. Esse termo técnico ele é bastante extenso. Eu vou tentar falar de alguns pontos principais, que é o que mais acaba tendo dúvidas das pessoas. A reologia ela tem a ver com a dinâmica dos líquidos, desses líquidos que são as resinas. Então, a gente fala muito da reologia, alguns pontos que se pega muito é a viscosidade, é a tixotropia, é a consistência. A viscosidade, então o que é a viscosidade? É o quanto o líquido é grosso ou mais fino, quanto ele é mais grosso ou mais líquido, né? Vamos dizer assim. As pessoas às vezes confundem isso com densidade. Então o pessoal, eu quero um líquido menos denso ou mais denso. Isso é um erro muito grave, porque densidade tem a ver com quanto a resina pesa, não quanto ela é grossa ou líquida. Então, se você quer falar sobre o quanto a resina é mais grossa ou menos grossa, mais líquida ou menos líquida, você está falando em viscosidade, não densidade, ok? Densidade tem a ver, mais ou menos no outro vídeo que eu falei sobre consumo, que é o peso específico da resina, dos líquidos em geral, das matérias, de todos os materiais de forma geral. O que é densidade? É num determinado volume quanto pesa. Então, 1 litro de água, ele pesa aproximadamente 1 quilo. Então a densidade dele é 1 grama por centímetro cúbico. E isso quer dizer que então 1000 gramas vai dar 1 litro, tá? Então quando a gente fala, por exemplo, uma resina que tem um peso específico ou uma densidade de 1,5, quer dizer que em 1 litro de resina eu vou ter 1,5 kg de resina, tá? Então a viscosidade é muito comum no mercado utilizar algumas unidades, talvez você já tenha visto em algum boletim técnico. Então a gente tem o CPS, que é o centipoase, tá? Nós temos o Stux, também, tá? A gente tem o milipascal. Em essência, esses três, para você, em essência, esses três vão ser muito parecidos. Aqui tem uma pequena diferença devido ao peso específico da resina. Mas o mais comum de você encontrar no mercado é o centipoase, tá? É o CPS. Então, isso daí vai te dar a noção do que é a resina. Talvez você não entenda o termo, mas quando você começar a fazer um comparativo, então, vou te falar assim, 10.000 a 14.000 centipoases, eles são aproximadamente, imagina um mel grosso. Se eu for colocar uns 2.000 centipoases, um óleo de motor, 300 centipoases, como se fosse um azeite. Então você vê que quanto menor o número, mais líquido, menos viscoso é o sistema, ok? Isso a gente está falando em viscosidade. Então outro ponto que eu vou colocar, que é muito importante em resinas também, em termos de reologia, é a tixotropia. Esse palavrão que vocês estão vendo aí, ele tem a ver com uma característica que é muito comum, por exemplo, em tintas, em massas. O que é a tixotropia? A tixotropia é uma propriedade que esses líquidos têm, que enquanto eles estão em cisalhamento, em movimento, eles têm uma baixa viscosidade. Quando o movimento ou cisalhamento para, essa viscosidade aumenta. Então toda a tinta ela tem essa característica, porque quando você está pintando uma parede, ele está bem líquido para se espalhar. Mas quando você tira o rolo ou pincel, ele automaticamente aumenta de viscosidade, fica mais grosso para não escorrer.
Isso também é utilizado em algumas massas, em algumas argamassas que você faz algum tipo de reparo, então ele tem que ser macio para você mexer, mas na hora que você aplica, ele tem que aumentar de viscosidade para se manter no lugar, tá? E isso é muito interessante quando as pessoas querem esse tipo de característica de não escorrer, de não espalhamento. Quando você quer alguma coisa que espalhe muito ou que ele nivele muito, aí você não pode ter uma tixotropia tão alta, porque essa tixotropia vai impedir que haja um melhor espalhamento e nivelamento, porque enquanto você está trabalhando, ele está bem líquido, mas a partir do momento que você parou de trabalhar, ele vai tentar se manter da forma que você deixou ou espalhar muito pouco. Essa tixotropia ele tem índices de maior ou menor. A tixotropia ele não é ligado diretamente à viscosidade. Eu posso ter um material muito líquido, ou seja, bastante fluido, mas com uma tixotropia muito alta. Então ele vai ser bem macio, bem fácil de trabalhar, mas ele não escorre tanto. Já eu posso ter um material muito grosso com pouca tixotropia. Ele vai demorar para espalhar não pela tixotropia, mas pela viscosidade dele que o torna lento. Mas ele, se der tempo dele antes, por exemplo, polimerizar, ele vai se espalhar. Agora, normalmente essas tixotropias elas são usadas justamente quando você não quer que algo espalhe muito, quando você quer conter. Você pode ter uma tixotropia pequena para que algo escorra até certo ponto que você queira que ele não escorra muito, só escorra um pouco. E isso é uma técnica que não é muito fácil de se conseguir. Você precisa de bastante conhecimento e até prática para colocar isso daí. Existem outros pontos que a gente pode falar sobre reologia, mas esses dois são normalmente o que mais as pessoas têm, digamos assim, dúvidas e se pegam, ok? Se não ficou muito claro algum assunto, como sempre, me pergunta, me manda um comentário, um e-mail, eu sempre tento responder o mais rápido possível a todo mundo. E se você vê que isso pode ser interessante para alguém, novamente, peço que encaminhe para quem possa ser interessante para a gente disseminar conhecimento, ok? Até a próxima!